Mas vamos girar o assunto aqui no Morning. Olha, logo mais começa a Marcha para Jesus 2020. Ô Vini, é quase impensável, não? Um evento desses, sem aglomerações, em meio à pandemia. Conta pra mim, como é que tá a organização aí? O que eles estão fazendo? Quais serão as atrações? Dá uma explicada pra gente. Vai ter que ter toda uma adaptação aí para promover esse evento, Paulo Matias, que é o maior evento evangélico do país. Você sabe quantas pessoas se reuniram na Marcha para Jesus do ano passado, Paulo? 3 milhões de pessoas aqui em São Paulo. Esse ano é muita gente, é muita gente. Esse ano é a 28ª edição, né, desse evento que é organizado pela Igreja Renascer em Cristo. Então, obviamente, por uma questão aí de segurança sanitária, né, devido à pandemia, esse ano não vai ter o show, o evento como costuma ser, mas vai ter uma adaptação, vai ter uma espécie de carreata, Paulo Matias, que vai sair às 2 horas da tarde hoje do Ibirapuera. Essa carreata vai ser acompanhada ali por alguns trios elétricos com shows de banda gospel e vai até o AMB. Chegando no AMB também vai ter uma espécie lá de drive-in também com outros shows de cantores gospel, né? Então vai ser bem diferente do que foi nos outros anos, né? Esse evento que existe desde a década de 90, Paulo Matias, e a expectativa é que reúna bem menos pessoas, né? Mas ainda assim deve haver assim uma mobilização. No ano passado, Paulo, o que chamou a atenção foi a presença do presidente Jair Bolsonaro no evento. Foi a primeira vez na história que um presidente da República participou do evento. Nós tivemos também a presença do governador de São Paulo, João Dória, do prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, mas presidente foi a primeira vez. E foi um discurso marcante, uma presença marcante do Bolsonaro. Ele foi bastante aplaudido, bastante ovacionado. Foi a primeira vez, Paulo, não sei se você lembra, que ele chegou a falar em reeleição, né? Deu muita polêmica na época até, que ele falou, se a gente não tiver uma reforma política, eu estou aqui, eu posso pensar assim em me reeleger, e aquilo foi bastante repercutido à época, né? E essa proximidade, né? Essa aliança do Bolsonaro com os evangélicos foi só se reforçando ao longo do mandato dele. Então tem uma importância muito grande. Hoje no Congresso também nós temos 90 deputados da chamada bancada evangélica, né? Dos mais de 500 deputados, 90 são da bancada evangélica. Então isso é importante porque existe esse reconhecimento público deste grupo, né? Esse alinhamento dessas pautas mais conservadoras. A gente lembra que o Bolsonaro também chega sempre a prometer, né, que no Supremo Tribunal Federal uma das vagas será destinada aí a um ministro terrivelmente evangélico. A primeira vaga acabou não sendo, né? Então, para o ano que vem, se espera que ele indique esse ministro terrivelmente evangélico, mas há de fato este alinhamento com este grupo. Então hoje a gente vai aguardar aí para ver como é que vai ser essa Marcha para Jesus, que com certeza vai ser a mais diferente de todos os anos. Eu fico pensando aqui, se reunir 1/3 do que reuniu no ano passado, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. Aí vai ser um engarrafamento enorme. É difícil não aglomerar, né? Complicado. Enfim, não sei como mesmo no vai feriado, né? Em relação a isso, né? Porque 1 milhão de pessoas Marcha para Jesus aglomera almas em vez de tudo bem. Adrilho Jorge, Paulo, só para complementar também, vai ter a transmissão pela internet, tá? Dessa carreata. Então pode ser que isso ajude também que as pessoas acompanhem de suas casas. Perfeito, Vini. Adriles, em que medida você acha que a fé e a religião podem influenciar a política? E quando, na tua avaliação, que essa relação deixa de ser legítima? A fé e a religião, elas influenciam diretamente não só a política, como a cultura, né? A base da cultura do Ocidente, sobretudo, especificamente em relação à Marcha para Jesus, é o cristianismo. Os valores de compaixão, misericórdia, fraternidade, cuidado, são os valores pilares básicos do humanismo que a gente conhece até então. E esse humanismo de estabelecer o trabalho como um trabalho que você faz sempre ao seu semelhante, né? O prazer que você tem em cuidar do outro, em fazer algo pelo outro, se espalhou pelas ciências, pela tecnologia, pela política, pelo Estado, ou seja, pela percepção, inclusive, democrática, de perceber que uma voz em contraste à sua pode até estar equivocada, mas você a
acolhe através da misericórdia, do perdão, da paixão. Ou seja, tudo isso, a base do cristianismo está na base da política. O problema é quando você cria um Estado teocrático, você não faz essa divisão, essa cisão entre duas coisas, que é a complacência a outras culturas, outros interesses. E quando você usa da religião, particularmente do cristianismo, de maneira deturpada, para ganhar poder, para ganhar de algum tipo. Você tira o foco do cristianismo, que é o acolhimento ao outro, para criar algo algo inteiramente narcisístico. Infelizmente, algumas religiões pentecostais fazem isso, né, para tirar benefício próprio de uma relação direta com Deus, que prescinde do outro, de ganhar dinheiro através do outro. Ou seja, são coisas que às vezes são paradoxais dentro do próprio espírito cristão, que acolhe a possibilidade de erro, né? Muitos políticos populistas usam de maneira muito indevida do nome de Cristo. Mas essa, Paulo, e a gente percebe pelo número, pelo contingente gigantesco, 3 milhões de pessoas, e tem sido uma demanda muito reprimida do povo brasileiro. O povo brasileiro, ainda que seja um meio de centro, mas é um centro conservador. E esses pilares de valores cristãos, que estão arraigados na cultura nacional, têm sido, nas últimas décadas, muito rechaçados, colocados como um princípio de um tipo de elitismo sociocultural. E aí a gente culminou na nossa guerra cultural, que eu acho que é sobretudo uma guerra cultural de um pseudo-progressismo contra. Eu acho que, inclusive, pode dizer isso. Uma espécie de cristianismo, porque o pseudo-progressista, ele cancela, né? Ele massacra as pessoas, ele massacra a opinião dissonante como se fosse opressora. O cristianismo não, ele acolhe, pelo menos, a base real do cristianismo. Aí, a ilegítima exploração do cristianismo é quando você usa do cristianismo para fazer igual ao outro lado, para cancelar, para perseguir. Mas isso está nos tempos das cruzadas. Eu acho que o cristianismo, ele se secularizou, ficou blasé, que é o verdadeiro sentido da religião cristã. É ser blasé, você tolerar e amar o outro apesar do seu erro. Agora, Joel, quando o presidente Jair Bolsonaro fala que vai indicar ao STF um ministro terrivelmente evangélico, como é que você enxerga essa mistura? Olha, Paulo, é preocupante que ele use isso como critério, né? Eu não vejo problema nenhum no ministro do STF ser católico, ser judeu, ser evangélico, ser espírita, ser ateu. Todas essas posições são possíveis. Eu quero saber, ele tem o conhecimento jurídico, ele tem o caráter para decidir de maneira justa, de maneira imparcial nas decisões que forem trazidas, ele tem experiência profissional, ele tem o conhecimento, ele estudou. Essas são questões relevantes. A religião pode ser importante para ele de diversas maneiras, pode inclusive ser um dos motivos, um dos motores que o levou a estudar o direito, que o leva a tentar buscar a justiça aqui no mundo e tudo o resto. Mas ela não é diretamente importante para saber se ele será um bom ou um mau juiz, ou um bom ou um mau ministro do Supremo. Então, que a religião vire o critério para escolher o ministro do Supremo seria uma degeneração total do princípio que deve reger. E veja, não é escolher alguém que não tem a religião, daí não, ele pode ter a religião que for. No Supremo, na política, em todos os outros. Políticos podem ser ótimos políticos evangélicos, católicos, ateus ou todo o resto. Mas quando vira o critério, quando vira a bandeira, quando vira, olha, esse cara aqui ele vai ser ministro do Supremo, não porque ele tem um grande saber, não porque ele é justo, não porque ele tem uma vasta experiência com o direito brasileiro, não, nada disso. E sim porque ele defende essa religião aqui, e é essa religião aqui que eu quero que comece a dar as cartas na sociedade. Aí a gente tem um problema. Tá? Agora, se um próximo ministro do Supremo for evangélico, não vejo problema nenhum, pelo contrário, acho positivo. Se eu não me engano, ainda não tivemos, até hoje na história do Brasil, um ministro evangélico. Então, tá na hora de acontecer, né? Os evangélicos são uma porcentagem tão relevante da população, eu acho até positivo, mas que não seja o critério usado para a seleção dele. Tem que ser, pode ser um critério também, além de outros, né, Joel? Além de ser um juiz bom, um juiz justo, um juiz que perceba a realidade, não como uma utopia processual, o valor de ser um evangélico, ou seja, um cristão com valores arraigadamente cristãos. O que é uma direita conservadora? Uma direita cristã. Daí pode ser budista, ou seja, né? aí é exatamente o princípio democrático. A gente tem no STF hoje 7 ministros francamente, abertamente progressistas, se colocam como progressistas. Okay. Ou seja, para você ter exatamente um caldo democrático de percepção, porque é muito utópico você achar que o juiz não vai votar de acordo com algum tipo de convicção moral ou ideológica ou religiosa que ele tenha. Então, para você perseguir um tipo de verdade democrática, uma verdade dentro do meio da justiça, você ter um juiz evangélico ou católico que seja, dentro de um meio arrebanhado por progressistas, é um valor entre outros também, não é uma coisa degenerativa. Joel, para fechar... Cuidado que pode ter o evangélico
Existem evangélicos progressistas, hein, Adriles? Se cuide aí. Mas o conservador Muito bem. é um progressista esclarecido. Ok.